Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre capas de livros, né? Basicamente eu vou fazer um julgando capa de livros, que não é exatamente julgando, mas comparando algumas edições pelo mundo, principalmente as edições americanas e tal, talvez as britânicas. Eu não vi detalhes exatamente do que é britânico, o que é americano, mas enfim, eu vi essas edições e vou comparar com algumas capas nacionais de alguns dos meus livros favoritos. Eu pensei em fazer esse vídeo depois que eu falei da importância das capas no nosso processo de decisão de compra de algum livro e do quanto elas são muito importantes de fato na hora que a gente escolhe uma leitura, porque, enfim, gente, é aquela primeira impressão, com certeza, nem sempre a gente escolhe um livro pela capa, mas muitas vezes isso acontece. E por isso eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês. Eu acho que 12 ou 13 livros, não tenho total certeza, mas é mais ou menos isso. E antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então vamos lá, sem muita demora, partiu para o vídeo. O primeiro livro que eu quero trazer aqui para vocês é um livro nacional que, até onde eu sei, vendeu muitas edições para muitos países. Então, assim, tem muitas edições, não apenas da América Latina. Eu sei que esse livro ele vendeu várias edições da América Latina, mas duas capas específicas que eu quero trazer dele pelo mundo aqui são capas europeias, eu acho. Os dois países são da... Um eu tenho certeza que é, eu acho que o outro também é. Então eu estou falando de Surpreendente, do Maurício Gomide. Eu adoro essa capa. Eu sei que talvez tenha muita gente que não goste tanto assim dela, mas eu gosto muito da capa por conta principalmente da edição em si, dessa edição da Intrínseca, de todo o projeto gráfico. É um capricho incrível em praticamente todos os detalhes desse livro aqui. É uma edição muito especial e a capa, ela comunica exatamente o que é necessário comunicar. Um dos meus livros nacionais favoritos, já falei bastante dele aqui, mas hoje eu vim falar de capa. As duas capas que eu trouxe são da Lituânia e da Itália. E assim, na minha opinião, essas duas capas não fazem exatamente jus ao que é essa história. Eu acho que talvez a da Lituânia seja a melhor representada da história, porque, se eu não me engano, essa fotografia que está na capa da Lituânia, ela retrata um momento que ocorre durante a viagem, que, se não me falha a memória, os personagens eles vão parar em algum momento numa praia, então existe exatamente esse momento, mas a capa em si não é exatamente do meu agrado, porque é aquilo, né? Acho que a grande maioria dos leitores não gosta tanto quando a capa é com pessoas, seja uma cena específica, seja apenas no close dos personagens. E aqui a gente tem uma cena específica desse momento do livro. E a outra capa é a capa italiana, que vocês também podem dar uma olhada aí. E aí eu não gosto nada dessa capa de Surpreendente. É meio frustrante ver um livro incrível com uma capa assim. Eu sei que os leitores gringos, europeus e no geral adoraram Surpreendente. Se vocês acompanham o Maurício Gomide nas redes sociais dele, de vez em quando ele compartilha algumas opiniões que leitores gringos estão compartilhando sobre Surpreendente, e no geral os leitores adoraram essa leitura. E assim, eu acho a capa italiana muito frustrante, porque, enfim, tem os dois personagens ali, parece que eles têm uma iluminação de um projetor em cima deles, mas no final não diz tanto assim. E o título também é O Cinema da Felicidade. São duas capas, a da Lituânia é ok, a capa italiana eu acho feia, mas na minha opinião, Surpreendente tem uma capa linda dessa primeira edição nacional. Tem uma capa nova, que eu não sei se já lançou essa nova edição aqui por outra editora, que não é Intrínseca, mas eu, sinceramente, eu não gostei muito da nova capa não. Mas eu vi muitos comentários positivos sobre a capa nova, mas eu particularmente não gostei, prefiro definitivamente a capa da Intrínseca. Agora, a próxima capa aqui, eu não tenho a edição física, mas eu já falei desse livro algumas vezes, é um dos meus livros de fantasia favoritos, é top 1 ou top 2, eu ainda não sei exatamente se ele continua top 1, e eu tô falando, claro, de Tormenta de Espadas, mas o caso de Tormenta de Espadas é um caso curioso, porque ele tem aquela capa nacional, que, para quem não sabe, é ilustrada pelo Marco Simonetti, que teve um tempo que ele foi basicamente o cara das ilustrações dos livros nacionais de fantasia lançados por aqui, na mesma época em que estava saindo Mistborn, As Crônicas de Gelo e Fogo e alguns outros livros. Marco Simonetti era o cara chamado para fazer as capas dos livros nacionais desses autores. E eu acho a capa de Tormentas de Espadas muito bonitas, as duas versões das capas, eu acho duas ilustrações
muito bonitas. Mas a capa gringa, a principal capa gringa, tem várias versões, mas as versões em si são muito semelhantes. E essa capa que está aparecendo aqui do lado, e é aquela capa genérica de livro de fantasia. Bota um objeto medieval aleatório, uma cor de fundo e os nomes, os títulos ali gigantescos. Ainda bem que a gente tem essa capa que as editoras nacionais resolveram ir atrás de um renomado ilustrador, no geral, no mundo, para fazer essas capas tão bonitas e tão icônicas, querendo ou não, pra gente. E infelizmente as Crônicas de Gelo e Fogo não tem tanta variação assim fora do Brasil. Eu sei que os países de língua inglesa, no geral, botam essas capas bem genericonas mesmo. Agora eu quero falar da capa de um dos livros que foi um dos meus favoritos da vida, assim, por muito tempo. Eu vejo a capa nacional, não vou mostrar agora aqui, e eu acho uma capa bonita, não acho é uma capa icônica, eu acho, do mercado nacional, mas não é algo muito grandioso assim, não é uma capa muito belíssima, apesar de eu gostar dessa capa, mas poderia ser melhor? Poderia, sempre pode ser melhor. Mas a capa original dele, eu acho que é a capa original, porque eu não achei muitas versões de capas desse livro, é um negócio tenebroso, gente. Eu vou falar pra vocês. É muito feia. Antes de eu mostrar essa capa horrorosa, eu tô falando de A Menina que Roubava Livros, do Marcos Urso, que é lançado pela Intrínseca. E assim, é uma capa icônica, eu até procurei se tem outros países no mundo que tem essa capa semelhante, e eu não achei, assim, eu acho que eu vi, mas eu não lembro se era edição nacional, novamente, eu não prestei atenção, ou se era de outro país. Mas de qualquer forma é uma capa icônica, e isso aqui é a capa original. Eu preciso falar alguma coisa sobre isso. É um dedo, uma mão empurrando uns dominós. Eu não lembro tantos detalhes assim de A Menina que Roubava Livros para dizer se o dominó tem alguma importância muito grande aqui na história. Talvez eu possa me lembrar um pouco de que momento isso pode acontecer, mas de qualquer forma, que capa feia, gente. É incrível que esse livro tenha sido o fenômeno que foi. Eu acho que foi um grande fenômeno também fora do Brasil, contando com uma capa como essa. Eu acho assim, talvez alguns dos mercados mundiais não façam tanta questão assim de capa. Se você for atrás de ver livros mais vendidos, grandes sucessos, plataformas como Goodreads, listas como do The New York Times e várias outras listas de mais vendidos, são muito importantes para o marketing de um livro, muito mais do que a capa. Eu acho que aqui a capa no Brasil ela ganha muito mais importância do que em outros países. E com certeza a capa não foi definidora do que seria o sucesso de A Menina que Roubava Livros, ainda bem, né? Porque aí muitos outros países tiveram acesso a esse livro incrível, que muita gente brinca que abandona bastante, mas na minha opinião é um livro incrível, com certeza, e dessa vez as editoras nacionais, dessa vez a Intrínseca, no caso, sai ganhando com certeza, porque é uma capa icônica, bonita, poderia ser melhor, poderia, mas é uma capa incrível, e ainda bem que não veio essa capa horrorosa gringa. O próximo livro, a capa principal que eu achei dele, eu não sei se é da edição principal, da edição inicial, eu também não fui tanto atrás desses detalhes assim, para também não encher o vídeo de muitas informações, mas é uma capa meio feia. Aí passa o tempo, é um livro relativamente antigo de ficção científica, passa o tempo, obviamente várias versões vão aparecendo. Eu trouxe, na verdade, além da edição nacional, trouxe duas outras capas, e inclusive essa outra capa também é uma capa nacional, mas é porque é uma capa também que foi lançada em outros países. Eu tô falando de Fundação, do Isaac Asimov. Eu gosto muito do conceito das capas antigas da série de Fundação, antes das novas edições da Aleph, e aí eu encontrei essa capa gringa aqui, que eu não tenho certeza se é da edição original, mas é uma capa que eu acho meio feia, esse laranja enorme, tem um personagem ali muito no cantinho que, enfim, você não consegue entender. Você vai entender quem é esse personagem, o Harry Seldon, mas ele tá ali muito no cantinho e é isso. O personagem tem esse destaque mínimo, ínfimo, enquanto nessa nova versão, que saiu em outros países e saiu aqui no Brasil, eu acho provavelmente a capa mais bonita, na minha opinião, que das que eu vi, pelo menos da série de Fundação. É um conceito retrô, acho que se eu posso falar dessa forma, é uma ilustração que eu acho muito bonita, e eu já pensei muito em comprar essas novas edições de Fundação. Mais uma vez é o mercado nacional dando assim um show em cima das capas gringas. E enfim,
Fundação, eu acho que independente da edição que você for atrás, você vai achar capas incríveis, inclusive a capa da edição em volume único da trilogia principal. Opção não vai faltar para você. Próxima capa, uma capa que eu gosto muito, muito, muito na versão nacional. Eu acho que quase todas as capas aqui eu gosto muito das versões nacionais. Eu acho que poucas delas eu trocaria por uma capa gringa, mas eu tô falando da capa de Golem um Gênio. Já apresentei essa edição aqui também na Dark Side, aqui no canal. Eu gosto muito dessa capa, mas eu vou ser muito sincero com vocês, gente. A capa gringa, a capa original desse livro aqui, ela é muito, mas muito semelhante mesmo à capa nacional. Só que eu acho que eu tenho, assim, por preferência estética principalmente, as diferenças são mínimas de uma capa para outra. Essa capa aqui é a capa gringa. E, gente, eu acho essa capa ainda mais bonita que a capa nacional. Eu acho a edição da Dark Side incrível, com certeza. Todos os detalhes dessa edição são incríveis. Mas não sei se são as cores. Uma coisa ou outra chama mais a minha atenção na capa de Golem um Gênio gringa do que na capa nacional. É aquilo que, se você botar uma do lado da outra, você vai ver poucas diferenças. E, pra falar a verdade, tanto faz, na verdade, a capa que veio aqui pro Brasil, porque a gente sabe que a Dark Side, ela capricha muito em boa parte das edições delas. No caso de Golem um Gênio, eles acertaram muito. Agora eu quero falar de um dos meus livros de ficção científica favoritos, e não é Devoradores de Estrelas. Eu sei, gente, que eu falo muito de Devoradores aqui, mas eu também falo muito, eu acho, de Guerra do Velho, né, que é um canal do John Scalzi. Enfim, eu já me declarei fã demais das capas da Aleph de Guerra do Velho. A Aleph, no geral, faz capas muito bonitas para os livros deles. E ainda bem, né, eu acho que é uma das editoras que mais tem cuidado com as capas. De vez em quando eles dão uns deslizes em algumas delas. No caso, Guerra do Velho não foi um dos livros da Aleph que tiveram as novas edições nesse conceito mais retrô das capas. Boa parte dessas capas retrô de reedições da Aleph são muito bonitas, algumas eu acho muito exageradas, psicodélicas demais, mas felizmente eles mantiveram um conceito aqui com a trilogia da Guerra do Velho. Trilogia não, vários livros que tem mais para ser lançados. Eu gosto muito da capa de Guerra do Velho, e tem essa capa aqui gringa. As capas gringas, elas não tem muita mudança entre si, é basicamente às vezes essa imagem ampliada para mostrar um detalhe ou outro. Mas é uma capa que eu não acho tão bonita assim. Talvez essa imagem de fundo dessa capa, um pouco ampliada, e talvez um trabalho de capa, que no caso assim, diagramação de capa, de texto e etc, talvez melhorasse um pouco. Existem detalhes que podem ser trabalhados para deixar essa capa bonita. Não que essa capa seja feia, mas eu prefiro com certeza a capa nacional. E agora eu quero falar de um livro em especial, porque quando eu falo para vocês que eu gostaria muito de ter as edições em inglês da Cosmere, do Brandon Sanderson, um dos motivos de eu querer isso é essa capa aqui, ó, de Mistborn. Eu não sei se é a edição original, a Mistborn no geral tem várias capas pelo mundo, mas essa capa lindíssima. Na minha opinião, as 3 capas da primeira trilogia, da primeira era de Mistborn, são capas incríveis. Se eu não me engano, essas capas aqui, elas têm o mesmo conceito que as capas nacionais, que também são ilustradas pelo Mark Simonetti, tem, né? Que são as artes, elas são conectadas entre si. Então, se você colocar um livro do lado do outro, a ilustração ela vai se completar. Tem isso aqui nas capas nacionais, pelo Mark Simonetti, e eu acho que tem isso nessas capas dessas edições aqui de Mistborn. E eu acho essas capas lindas, eu acho que seria facilmente uma das minhas capas favoritas da vida. Quero muito ter um momento em que eu possa comprar essas edições, mas essas edições de Mistborn, se eu for comprar elas e elas estiverem disponíveis, só quando eu comprar todas as outras do Brandon Sanderson, porque, enfim, eu já tenho, né, a trilogia de Mistborn, então eu não vou comprar repetido agora, pelo menos. Mas eu acho essas capas lindas. Tem uma outra capa que muita gente é entusiasta até dessas edições, que no caso são das edições britânicas, que são as capas brancas do Brandon Sanderson. Lá na Inglaterra, os livros do Brandon são lançados nas famosas capas brancas. Eu particularmente não sou tão fã assim dessas edições, dessas capas. São capas que não transmitem tanto assim a ideia do épico que é Mistborn e outros livros do Brandon Sanderson em comparação com essas capas gringas, comparação com a capa nacional. A 5 é um caso interessante porque eu acho essa capa linda. É muito bonita, eu acho a cor bonita, a forma com que o título tá aqui também é muito bonito, e as capas gringas, a grande maioria das capas gringas seguem quase exatamente esse modelo, mas eu vi uma capa específica que eu acho que é da edição hardcover de Pachinko, que ela é bem diferente da capa mais famosa desse livro, e é essa capa aqui. Sim, é uma capa simples, eu acho que ela
mostra um pouco de uma máquina de pachinko. Ela é bem diferente em comparação à capa, essa capa lançada aqui no mercado nacional, que é uma das minhas favoritas também, com certeza. Então, disso eu não posso reclamar de forma alguma. O fato de eu ter gostado dessa edição de pachinko, acho que muito também pela forma com que o título é colocado, é um título mais delicado. As informações de texto no geral dessa capa são bem mais delicadas e o destaque está nessa máquina, né? E nas cores dessa máquina no fundo claro. Então isso se destaca mais. E assim, obviamente essa capa é bem simples, é tudo muito delicado aqui também, mas quando eu vi essa capa, caraca, gente, que capa bonita. Eu acho que se a Intrínseca escolhesse essa aqui e a capa gringa, não teria erro de forma alguma. Apesar de eu preferir essa, mas essa capa gringa tá bem bonita. Tem uma capa que eu já falei aqui, que é um pouco frustrante que essa série tenha capas tão simples, tão sem sal aqui no Brasil, porque eu acho que a editora poderia caprichar um pouco mais do que apenas mudar a cor do nome do título e do elemento principal das capas dessa série. Vocês talvez saibam do que eu estou falando, mas de qualquer forma é a série A Roda do Tempo, que é basicamente tudo capa preta e o símbolo e título e nome do autor da cor que a editora quiser colocar para a nova edição desse livro aqui. E enquanto isso, na gringa nós temos essa capa aqui. Nem todas as ilustrações de A Roda do Tempo fora do Brasil são muito bonitas, tem umas ilustrações bem feias. Só que eu acho que a Intrínseca sim poderia caprichar um pouco mais para ajudar a vender essa série. Hoje quem conhece A Roda do Tempo vai ver isso aqui, já bate o olho e sabe o que é. E é um elemento, no caso desse elemento aqui, que está presente a todo momento em qualquer lugar do mundo. É um elemento muito presente em várias edições de A Roda do Tempo. Só que quando eu vejo essa capa, é realmente frustrante que uma série de fantasia tenha uma capa tão simples, tão iguais. Enfim, vocês entenderam o que eu quis falar. O próximo livro é um livro que eu com certeza gostaria muito da capa gringa aqui no Brasil. Eu acho essa capa bonita, é a capa principal, acho que das principais edições, porque essa outra capa aqui é uma capa, acho que de uma edição especial, enfim, alguns livros gringos, eles têm essa mania, eles lançam a edição principal, lançam tanto no paperback como hardcover, aí várias lojas e várias outras editoras compram os direitos dos livros, lançam edições diferentes, algumas dessas empresas de mystery box compram a edição do livro, faz uma capa diferente, faz um detalhe diferente, e essa capa específica, eu acho que é a capa mais bonita desse livro do mundo. Estou falando de O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Eu acho essa capa bonita, não posso reclamar muito assim, e eu não sei do quanto seria difícil a Morro Branco conseguir essa outra capa aqui. É uma edição especial, com certeza, inclusive deve estar esgotada, se você for atrás, vai achar por um preço absurdo, com certeza, mas é uma capa que eu acho muito bonita mesmo. Acho que pessoalmente, se você for ver um vídeo dessa edição, você vai ver o quanto essa edição é bonita. E não, como eu já falei, não como se a capa nacional fosse feia, mas em comparação com essa capa aí, é outra coisa. E eu não sei se seria muito difícil para Morro Branco conseguir direitos dessa capa aí, porque, enfim, como a edição exclusiva, uma edição especial, pode ser que não fosse possível comercializar em qualquer outro lugar do mundo com essa capa, mas eu queria muito ter essa edição, com certeza. E eu quero encerrar com uma opinião polêmica, porque eu sei que muita gente não gosta dessa outra capa gringa, não. Eu prefiro a capa nacional, só para deixar claro, mas eu já pensei, inclusive, em comprar essa edição gringa, porque eu gosto muito dessa capa. Não tem diferenças tão gritantes da capa gringa para a capa nacional. Inclusive, a foto principal da modelo no livro é o mesmo. Eu estou falando de Daisy Jones and the Six. Como eu falei, eu sou fã dessa capa nacional. Não sei se tem muita gente que gosta da capa de Daisy Jones, mas eu gosto sim. Eu gosto das cores, gosto de como o título tá aqui enorme nessa capa e ainda assim ele casa tão bem, ele harmoniza tão bem com todos os elementos dela. Mas essa capa gringa aqui, como vocês podem ver, é uma capa simples, ela tem a mesma fotografia, só que é uma fotografia mais limpa em comparação com essa aqui, que tem um filtro em cima dela. Só que eu gosto muito, de verdade, dessa capa, gente. Eu não sei por que eu gosto tanto dessa capa. Se você for falar de capa para vender exatamente esse livro aqui, disparadamente a capa nacional é muito melhor. Só que quando eu falei para vocês que eu já pensei em comprar essa edição só porque eu gosto de verdade dessa capa, eu não minto. Será que eu tenho um gosto meio estranho? Deixa aqui nos comentários se vocês concordam que essa capa é bonita. De qualquer forma, gente, esse é o meu vídeo, né? É um vídeo meio que de julgando capas, falando um pouquinho da minha opinião sobre cada uma dessas capas aqui, das capas horrorosas, tipo aquela capa de a menina que roubava livros, que eu fiquei assim, indignado, de verdade, quando eu vi essa capa. Não é possível, gente. Não é possível que esse livro tenha saído com essa capa e tenha vendido tudo isso.
Mas sai, acontece, né? De qualquer forma, tá aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de vídeo. E eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembrar vocês também de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Deixe nos comentários também se você tem alguma capa gringa de um livro favorito de vocês, que gostaria que fosse a capa nacional, que com certeza eu querer ficar sabendo. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.